Olá, gente, tudo bem? Estamos mais um dia aqui com o nosso programa Diálogos Conecta, na super presença do professor Lênin dos Santos Pires, mais a minha companheira, me deu um branco, minha super companheira, que é a Manu Mairink, que é youtuber, já influencer, vocês sigam o canal dela, que alguém viu meus óculos. Mas, enfim, gente, a nossa conversa de hoje com o professor Lênin Pires é uma conversa super importante, é uma conversa assim, com as coisas que têm acontecido nos últimos dias, nas últimas semanas, vou mostrar ainda quão relevante é, quão na pauta está. A gente vai falar sobre os caminhos da segurança pública no Brasil pós-bolsonarismo, falando sobre as vertentes da democracia, Marielle Franco, já pensando nos avanços da investigação que a gente viu na última semana, quais são as perspectivas futuras. Enfim, gente, antes de eu passar a palavra aqui para a Manu, que vai apresentar com mais detalhes, o professor Lênin já vai começar as perguntas, eu quero lembrar todo mundo que a gente está aceitando contribuições através do Pix, que é o apoio@conectaedu, ou pelo nosso Catarse, que o link está aqui embaixo. Também já quero agradecer todo mundo, CNPq, FAPERJ, NCTDSI, INEAC, a UF, a Manu, com alguém viu meus óculos, e a UF também, que parceiraça aqui da gente. Enfim, gente, Manu, passo para você. Você já vai começar a discussão aí. Obrigada. Bora lá. Olá, gente, bem-vindos. Queria primeiro aqui apresentar mais profundamente, né, aqui o currículo do professor Lênin. Lênin dos Santos Pires é professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da UF, que é o INEAC-UF. Atua como professor permanente dos programas de pós-graduação em Antropologia, de Justiça e Segurança, bem como de Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense. Por onde você passar na UF, ele está, percebe? Ele está aí em todos os programas de pós que existem. E aí, professor, já vou, assim, te dou meu boa noite, mas já vou engatar na primeira pergunta, e aí a gente já segue, assim, as apresentações, o boa noite, e já vai respondendo. Os anos de forte cultura militarista e empoderamento das forças de segurança durante o governo bolsonarista, eles estão aí, eles se confrontam, né, batem um pouco de frente com as posições do atual governo na defesa tanto do desarmamento quanto da cultura, né, da militarista, né, assim, desarma militares, né, é muito oposto, né, são muito opostos os discursos de ambos os governos. E a eleição do Tarcísio de Freitas em São Paulo, um estado o Estado em si é tradicionalmente conservador e de direita, leva para esse Estado a cultura da extrema-direita de exaltação da violência e opressão das forças policiais. O Tarcísio, aliás, que é carioca, né? Então, acho que a gente pode também falar esse jeito de fazer segurança pública do Rio, indo para São Paulo. Quero que o senhor me explique também isso, se achar pertinente. E aí a gente tem, assim, acontecimentos dos últimos momentos o dia que a gente está gravando esse programa, novas notícias estão surgindo sobre os acontecimentos no Guarujá, onde a rota assassinou mais de 10 pessoas. O governo diz que não foram 10, mas entidades outras dizem que foram pelo menos 10, numa ação nitidamente de vingança da polícia contra o assassinato de um policial, né? Então, a gente via moradores lá dessa comunidade no Guarujá, viam nas redes sociais policiais nitidamente exaltando essas mortes e prometendo mais, até que isso repercutiu e hoje o discurso mudou um pouco, o discurso público, principalmente, tanto do governador quanto do secretário de Segurança, enfim. Essa forma, né, queria que o senhor dissesse, então, qual o impacto, né, desses acontecimentos no Guarujá, e se essa forma, como o governo de São Paulo se posiciona, pode conflitar com as posições do governo federal, que é já um conflito que sempre se esperou, né? Quando se elege Tarcísio no maior estado do país e Lula na presidência da República, sempre foi uma relação que a gente tentou entender como ia acontecer. Então, como que esses acontecimentos no Guarujá repercutem, né? Tanto com relação ao governo federal, quanto que a gente entende de segurança pública agora em São Paulo? Bom, vou dar então boa noite para você, Manu Mairink, para Marcela Barba, né, que a gente está aqui gravando essa atividade, mas também vou dar boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai nos acompanhar daqui a pouco, né? Olha, é um prazer voltar aqui no
Conexo, na Rede Conexo, né, fazer parte desse programa, para falar desse assunto que a gente já tratou em outro momento. Aliás, um momento, do ponto de vista simbólico, mas também material, muito mais complicado, porque era o governo Bolsonaro, né? Se não me engano, até na pandemia. A gente conseguiu nos livrarmos desses dois problemas muito sérios, né? A pandemia, por um lado, embora ela ainda esteja aí, de certa forma, né, trazendo as suas sequelas, né, sobretudo para os segmentos mais desvalidos das populações do mundo, mas no Brasil em particular, e também, de certa forma, o Bolsonaro, né, o presidente, que a gente se livrou, mas o bolsonarismo ainda está aí. Né? São dois problemas que a gente tem ainda que em uma situação um pouco melhor. E aí eu queria, de certa forma, trazer para os nossos espectadores, né, um pouco dessa leitura do que acontece na segurança pública do Brasil. O que mudou, né, com o novo governo, o que não mudou? Bom, do ponto de vista objetivo, a gente tem um problema muito sério, né, porque a matriz repressiva que informa a segurança pública, ela está aí, ela não vai mudar como num passe de mágica. Né? O governo tem mais ou menos 6, 7 meses que está aí, ele está procurando interagir com esse problema a partir da reedição do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASSE, através do Ministério da Justiça, né, e de Segurança. Tem uma pauta muito interessante, porque, né, o foco que está colocado nesse momento é de intervir sobre 163 municípios onde se concentram 50% dos homicídios, né, do país, com foco no enfrentamento ao feminicídio, à morte de jovens, né, de 15 a 29 anos, sobretudo pretos e pardos, né, que conformam mais ou menos 75% desse universo, né, de homicídios. Agora, a gente sabe que, do ponto de vista das agências de segurança pública, há uma crença de que o problema tem que ser enfrentado com mais polícia, com mais armamento, com mais violência, né? E isso de formas diferenciadas. Então, você falou de São Paulo, né? Olha só um dado interessante. São Paulo é a capital, né? Capital, São Paulo, a capital tem 12 milhões e 400 mil habitantes praticamente, e uma taxa de homicídio da ordem de 7,7 mortos por 100 mil habitantes, né, na capital. Quando você vai para as cidades circunvizinhas, né, Guarulhos, São Bernardo do Campo, etc., Osasco, isso tende a mudar um pouco, né? Tende a mudar um pouco porque é a atuação das forças de segurança do chamado conurbano, né? Agora, quando você compara com o Rio de Janeiro, por exemplo, a capital, né, que tem 6 milhões e 715 mil habitantes, você tem uma taxa de 19,2 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, quase chega ao triplo. Né? Então, você tem uma diferença da maneira como as polícias agem no lugar e no outro, como também tem uma diferença que diz respeito ao crime organizado. O Rio de Janeiro, com suas várias facções, né? São 3, sendo que essas 3 também têm suas divisões internas, e lá em São Paulo você tem uma facção só, o PCC, que é intolerante com as divisões internas. Então você tem, né, do ponto de vista das forças de segurança, como também do chamado crime organizado, configurações diferentes, e uma coisa que é muito importante, que é o lugar que tem, num lugar e no outro, as chamadas milícias. Né? As milícias do Rio de Janeiro, imagina, é uma força realmente impressionante, né, que temos aqui. Ela é uma 4ª facção, porque eu não falei das 3 facções criminosas, eu me referi ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando e ao tal do ADA, né, Amigos dos Amigos, mas a milícia ela é claramente uma outra facção, que lá em São Paulo ela pode até existir, só que ela está num outro contexto, né? Ela está ali mais ou menos enfronhada
em outras ações, em outras dinâmicas, que o antropólogo Eduardo Rodrigues, para o caso do Rio de Janeiro, chamou de esquemas, né? Que são esquemas que tem jogo do bicho, não, que é outro negócio. Tem jogos de azar, você tem prostituição, você tem transportes alternativos. Então, por aí você tem formações mais ou menos criminosas, nisso que a gente pode chamar de milícia, associado com a política, que é muito forte no Rio de Janeiro e que tem alguns resquícios já em São Paulo, né? Não por acaso o filho do presidente, né? O pessoal chama genericamente de Bananinha, ele tem, né, uma força eleitoral em São Paulo, né? Porque esses grupos eles estão enfronhados, mas são outras dinâmicas e que não conseguem, por exemplo, enfrentar o crime organizado como acontece no Rio de Janeiro. Então, a gente tem ainda um processo, digamos assim, de manutenção do quadro anterior, mas com o governo federal apontando na direção que eu acho acertada de lidar com essas circunstâncias, né? Agora, ainda num quadro de debilidade política. É importante a gente também fazer a leitura da conjuntura, né? É claro que o presidente da República não é qualquer um, é simplesmente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o seu governo foi eleito com uma margem de votos muito pequena, digamos assim, o que o obriga a fazer negociações com grupos políticos que são apoiados por esses setores, né, particularmente esses ditos milicianos. Então, você tem a possibilidade de avançar na política de segurança pública numa direção, mas com uma certa fragilidade, até porque esses grupos estão na política e, de certa forma, né, vocês viram que no processo de eleição foi necessária uma composição com grupos, né, da Baixada Fluminense que, de certa forma, têm ligações com esses setores, né? Agora, esses setores são muito heterogêneos também, né? O crime organizado não é tão organizado assim, existem suas nuances, né? E é nisso aí que o governo está parado. O que acontece agora em São Paulo, nesse episódio que você fez referência, Manu, é justamente isso que você nomeou, né? Operação Vingança. E essa Operação Vingança se dá, né, em determinadas localidades onde existe disputa, né, desses grupos criminosos com criminosos mais bem estabelecidos, particularmente que estejam mais ou menos vinculados a isso que se chama PCC. Agora, eu tenho desconfiança que eles estão operando, tentando, né, construir nessa localidade um processo assim, de enfrentamento, né, a essa realidade, com grupos que não são tão fortes assim, né, que podem ter alguma referência, mas que não estão tão bem estabelecidos dentro da hierarquia daquela facção, o que leva a essa resposta, né, digamos assim, na franja, na margem desse grupo, né? E realmente é impressionante a quantidade de mortes, né? Falava-se agora há pouco em 12 mortes, quer dizer, é realmente uma chacina, né? Isso que meus colegas do GENI, né, o Grupo de Estudos Novos Legalismos, vem trabalhando já há algum tempo aqui na UF, né, e que nomeia como chacina, né? E chacina que é um dia, o outro, quer dizer, não é num momento só, eles estão prolongando isso ao longo de 2, 3 dias, e isso tem a ver com a maneira como esses grupos, né, pensam que é fazer a segurança pública, mas também com esse componente político, né, de enfrentar as orientações que o governo federal vem apresentando nesse momento a partir do Ministério da Justiça. Quer dizer, tem aí uma afronta, sim. Eu não sei como é que o ministro Flávio Dino vai lidar com essa situação, já que o governo do Estado diz que não tem abuso nenhum, né? O governo de São Paulo, o nosso Tarcísio, que de carioca só tem o nascimento, viu? Porque a forma dele fazer política, a forma dele se construir está toda vinculada a esses setores
né, extremamente conservadores, né, aí de São Paulo, e que está conectado com outros lugares do Brasil, que, lógico, vão rezar na cartilha disso que a gente vem chamando genericamente de bolsonarismo, né? Agora com seu líder máximo inelegível e na busca aí por manter essa pauta repressiva para ver quem é que fica com o cetro sagrado, né, do Bolsonaro. Ele ou o Zema, quem é que é mais realista que o rei, né? Acho que está um pouco essa disputa aí. Obrigada pela resposta, professor. Já seguindo, mais ou menos, aí, o professor já falou um pouco sobre essa questão do governo federal, então a gente quer aprofundar um pouco ainda mais o que você já falou para a gente, que é pensando nesses 8 meses, e como passou rápido, né? Então, estamos fechando 7 meses hoje, até aviso, o professor já comentou, e eu vou reforçar aqui, o programa de hoje é gravado, então a gente não vai conseguir interagir com os comentários, mas o pessoal do chat, por favor, sigam comentando, vão falando, compartilhem o vídeo, que depois a gente assiste aqui vocês, a interação de vocês. Mas, enfim, professor, pensando nesses 8 meses do governo Lula, aparentemente o governo vem conseguindo manter uma estabilidade institucional, até mesmo como o senhor já comentou, falando como foi uma margem pequena de votos, está tendo que fazer algumas outras alianças com outras bases, né? Enfim, a estabilidade institucional a gente observa coisas que a gente não via no Brasil já há algum bom tempo, né? Então, a pergunta é como o senhor enxerga hoje o impacto das tentativas de golpes recentes, em especial as questões que orbitam o 8 de janeiro. Como é que você imagina? Como é que você identifica isso no presente? Na verdade, primeiro você tem razão, né, que o governo tem aí 8 meses de gestão, porque a gente tem que contar também o período da transição. Né? O governo passado, o presidente passado, ele tão logo foi informado da sua derrota, né, ele se retirou do cenário político, por assim dizer. Né? Ficou mudo, né, saiu calado, sumiu, desapareceu, e nós tivemos que ver aí, né, o presidente eleito com a equipe de transição, e aí temos que fazer também referência ao vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, né, que era do PSDB, agora está no PSB, uma figura importantíssima do governo. Eles começaram a costurar a retomada de uma certa normalidade na vida republicana, né? E então, em dezembro, a gente viu as alianças sendo construídas em prol do orçamento, né? Da recomposição orçamentária para, de certa forma, poder fazer com que os programas sociais eles fossem levados a efeito já a partir de dezembro, mas sobretudo a partir de janeiro, quando o governo tomasse posse. Então a gente viu isso desenhando, e me parece que ali no 8 de janeiro foi uma tentativa, né, de trazer uma estabilidade a esse arranjo, né? Ou fazer um teste também, vamos ver como é que esse governo está lidando, como é que ele se organiza, porque é uma frente, né, uma frente política, vamos ver se eles são capazes de responder a algo mais confrontativo. E a resposta me pareceu muito boa porque, por um lado, né, e aí temos que também chamar a atenção do protagonismo do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. A resposta foi muito boa, porque, ao mesmo tempo que foi enérgica, ela não contrariou, né, o chamado Estado Democrático de Direito, né, que é uma coisa importante, porque faz recurso às regras para dizer o seguinte: olha, essas são as regras que todo mundo tem que seguir para a gente viver em sociedade. Né? Agora, essa extrema-direita, digamos assim, né, que perpetrou aquele atentado no dia 8, é ao mesmo tempo muito covarde, né, porque ficou ali se esgueirando nos quartéis, fazendo alusão, né, de que estaria, de certa forma, salvaguardado por atores das Forças Armadas, particularmente do Exército. E aí, até que ponto isso é verdade, isso não é verdade? Eu acho que, muito provavelmente, haviam figuras
né, ligadas ao Exército, malcomunadas com essa gente. Né? Não por acaso estavam ali. Agora, a instituição mesmo estava fazendo parte disso? Não. Né? O Exército estava fazendo parte disso? Não. Tanto é que, né, tem feito, né, uma série de imprecações dirigidas ao Supremo Tribunal Federal e ao governo federal, dizendo que não tem nada a ver com isso, né, e que tem que punir, etc. E o fato é o seguinte, né, não houve golpe nenhum. Né, não houve um golpe militar organizado a partir daí. Claro que, mais uma vez, o governo foi muito, muito hábil em dar as respostas dentro do Estado Democrático de Direito, de maneira que não abrisse brecha para uma GLO, por exemplo, né? uma ação de garantia da lei e da ordem. Isso foi muito hábil. Né? Agora, justamente o Exército, observando que as regras estão sendo cumpridas, ficou no seu lugar. Então, nós estamos ainda nesse processo de resposta, né? E aí é muito importante a gente observar que, sim, o governo conseguiu construir uma frente política que tem se equilibrado. Agora, eu acho que há outros golpes sendo tentados. É importante que a gente fale sobre o golpe dado no interior do parlamento sobre, por exemplo, a parte do meio ambiente. Eu entendo como um golpe, né, do ponto de vista da vontade manifestada na urna de que o programa do governo tenha uma política ambiental equilibrada, identificada com o que se discute em nível internacional e que a figura da Marina Silva ela esteja à frente, porque é ela que tem essa representação internacional, pública, né? E o que foi feito dentro da Câmara foi dilapidar a pasta dela. Então, eu acho que isso inclusive, uma resposta difícil de dar, né? Mas é um contexto de fragilidade que você tem que compor, etc, etc. A gente viu também que o governo teve que negociar para aprovar a reforma tributária. Eu não sou especialista no assunto, tá? Eu tenho lido, tenho acompanhado, escuto pessoas falando muito bem da reforma tributária. Agora, são pessoas cujos interesses não são os meus. Então, eu gostaria de saber até que ponto a reforma tributária é realmente uma coisa boa para todos os brasileiros, não só para setores de classe média, não só para segmentos mais bem estabelecidos. Né? Eu realmente confesso aqui a minha ignorância, mas fico com a pulga atrás da orelha, no sentido, né, de que eu vejo assim, quando a Rede Globo, por exemplo, desculpe falar esse nome aqui em público, elogia, né, figuras como Merval Pereira, Mira Leitão, né, pessoas que a gente sabe que historicamente têm uma posição muito diferente daqueles setores progressistas, a gente fica meio, né, enfim. Estou muito preocupado, estive recentemente em Brasília participando de um evento, né, da Pronace, convidado pela coordenadora do Pronace, a Tamires Sampaio, né, que é uma pessoa extremamente capacitada, qualificada para a gestão que está desempenhando, e percebi no debate lá com os municípios, né, que foram convidados para participar do seminário, que há a tentativa de não interpretar o movimento que o Ministério da Justiça faz nesse momento para a segurança pública como algo afinado com uma pauta progressista. Ou seja, o pessoal quer dinheiro, quer recurso para manter como perspectiva a pauta repressiva no âmbito dos municípios. E aí, né, contratar mais guardas municipais, armar guardas municipais, fazer das guardas municipais uma polícia aos moldes da polícia militar. Ora, isso realmente não interessa ao governo, não interessa à sociedade, não interessa a nós que temos pautas progressistas, e é muito importante a gente ficar atento, né, contribuindo com a Tamires, com o Flávio Dino, para que isso não aconteça. E eu quero dizer, então, desse ponto de vista, que o nosso trabalho, enquanto universidade, enquanto pesquisador, é justamente dar apoio, né, para que se desenvolvam políticas de acordo com o Estado Democrático de Direito, com os direitos civis, os direitos humanos, fazendo com que a segurança pública efetivamente mude, né, nesses próximos 4 anos.
E aí, professor, você falou do Flávio Dino aí agora, já vou emendar numa pergunta que é sobre ele, assim, né? Porque nos últimos anos, principalmente aí depois do golpe de 16 da Dilma Rousseff, principalmente, mas não a partir só daí, e também o processo todo da Lava Jato, a justiça brasileira teve ali envolvida em muitas denúncias, colocaram em xeque de alguma forma, né, para quem estava ali preocupado e vendo coisas acontecendo, coloca em xeque a institucionalidade do direito no Brasil. A gente ficava, calma aí, gente, o que vocês estão fazendo? O que está rolando? E aí eu queria saber como que o senhor vem enxergando a atuação do ministro Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça e de que forma os projetos traçados pelo governo podem contribuir ou não para o resgate e o reforço da institucionalidade no país. Essa é uma pergunta que estava aqui no roteiro e quero que o senhor responda, mas o senhor também falou na resposta na resposta à pergunta anterior sobre o Alexandre de Moraes e a atuação dele no 8 de janeiro. Então, eu queria estender essa pergunta não só sobre a atuação do ministro Flávio Dino, mas essa formação e atuação atual do STF, né? Como que isso tem sido feito. Um STF que, enfim, principalmente nós da esquerda, a gente criticou muito nos últimos tempos uma atuação muitas vezes muito problemática, né? Como é que essa relação está se dando agora? E o ministro Flávio Dino também nesse contexto todo. Tá, vamos começar pelo STF, né? Eu acho que desde a pandemia, o STF, pelo menos olhando com o meu olhar aqui do Rio de Janeiro, tá? Estou olhando assim, enviesado mesmo, porque aqui no Rio de Janeiro, que eu vou chamar a atenção, só na cidade, né, a gente está lidando, só na cidade do Rio de Janeiro, está lidando com uma taxa de homicídio da ordem de praticamente 20 mortes por 100 mil. Quando você vai para localidades como Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, o negócio fica ainda mais quente, tá? E aí, assim, nesse ponto, quando a gente pensa em segurança pública, é muito importante a gente pensar na lógica metropolitana, né, que tem a ver com os deslocamentos entre o chamado conurbano e o centro ali da metrópole. O Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, Porto Alegre, Fortaleza no Ceará, quer dizer, as cidades circunvizinhas, né, na relação com esses centros, né, essas capitais, é bastante complicado. E aí, no caso do Rio de Janeiro, que a gente tem um governo extremamente débil, né, a figura do Cláudio Castro, e uma crise enorme, haja vista que foi no Rio de Janeiro que em 2018 houve uma intervenção federal esta que é marcada pelo assassinato da Marielle Franco por atores vinculados à polícia militar, né? A figura do Rony Lessa era uma figura que foi treinada, né, pela polícia militar, o BOP, etc., depois foi expulso, enfim. Tem uma dinâmica muito complicada, né, quando você pensa na segurança pública, particularmente nas polícias militares, porque tem uma coisa institucionalizada ali, né, que faz coisas contra a sociedade e tal, mas na hora que dá problema, como dizem eles lá, me desculpe a expressão, porque é uma categoria nativa, quando dá merda, o negócio fica sendo jogado para a figura do agente. Então o agente está errado. Mas vem cá, olha quantas figuras efetivamente estão lidando com um quadro, né, repressivo de abuso de autoridade a nível alarmante, né? Quando você chega num caso como o Rony Lessa da vida, mas não tem só o Rony Lessa, não, tem vários assim, tá? No Rio de Janeiro. Então, quer dizer, numa sociedade onde aconteceu o assassinato da Marielle, uma intervenção federal, onde um projeto como o PP foi completamente esquartejado, e tem uma figura patética como é o governo Cláudio Castro, o Supremo Tribunal Federal jogou um papel fundamental, por exemplo, com a DPF 635, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a garantia da vida, né? Disso estamos falando na DPF 635. E desde então, desde a pandemia, é o Supremo Tribunal Federal que tem dado as cartas na tentativa de enquadrar, por exemplo, a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, né? Já que ambas fazem incursões, fazem operações, matam a rodo, e, mais recentemente, foi o Supremo Tribunal Federal, na figura do Edson Fachin, que definiu que, olha você, hein,
o governo do Estado tem que garantir o uso de câmeras na fala dos policiais, coisa que os policiais não querem por várias razões e coisa que também o governo do Estado não queria. Né? Então, acho que apresenta, do ponto de vista simbólico, essa ação do Edson Fachin, a DPF 635, o lugar que o Supremo tem jogado em várias frentes, e da segurança pública, eu quero destacar isso. Agora, quando a gente vai pensar o processo mais geral do país, a figura do Alexandre de Moraes, né, como presidente do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, aparece com relevo. Por quê? Porque estamos lidando com situações onde, por várias vezes, esses grupos extremistas tentaram solapar a nossa frágil democracia. Né? E aí nós vimos, né, por várias vezes, o ex-presidente fazendo coisas absurdas e sendo acompanhado, sendo monitorado, até chegar aí, né, nas eleições, que a figura do Alexandre de Moraes foi decisiva para que ela transcorresse dentro da normalidade possível, e depois, evidentemente, no 8 de janeiro, o que deu, inclusive, sobrevida ao TSE. Né? O TSE podia ter terminado o seu trabalho e não, ficou aí, né, numa espécie de tribunal, né, lidando com com essas emanações. E, nesse ponto, a figura do Flávio Dino ela é importante porque ele tomou posse, né, ele foi anunciado como ministro lá em dezembro. Desde dezembro, então, ele construiu uma equipe muito competente. Eu citei, né, uma das pessoas aqui que eu conheço mais de perto, que é a Tamires, mas tem, né, a Ana Machado, lá na Secretaria de Políticas de Droga, por exemplo, também uma mulher muito capaz, muito inteligente, que tem feito um trabalho fantástico. Enfim, tem várias outras figuras ali que estão dando suporte à política de segurança no governo, e ele aparece como uma figura do executivo fazendo essa dobradinha com o judiciário, digamos assim, né, de maneira geral, mas o STF em particular. Ele que é um ex-juiz federal, que sabe como é que a banda toca naquela seara, um ex-governador de estado, né, um ex-senador da República, alguém muito talhado para lidar com essa situação e que tem mostrado muito bom humor. Eu acho que eu gosto muito do Flávio Dino, porque ele é muito bem-humorado, né, para lidar com essa gente, né, que realmente é uma gente debochada, e ele não é debochado, ele é bem-humorado. E as pessoas, como essas pessoas lá no âmbito do Congresso pensam que bom humor é deboche, acabam se sentindo ultrajadas. E ele mostra que não. Olha, na verdade, o ultraje, quem vem, de certa forma, desenvolvendo já há algum tempo, é a extrema-direita, né, que cerceia, que tenta combalir a democracia, que não aceita as regras do jogo, etc, etc, etc. Então, eu tenho visto com muita simpatia o trabalho do Flávio Dino e de toda a sua equipe, porque, ao mesmo tempo, eles são capazes de fazer o enfrentamento político, mas também ter projetos, ter propostas. E olha só, ter projetos e propostas mesmo com o orçamento minguado que o Tenebroso deixou, né? Porque ele gastou o dinheiro público na tentativa da sua reeleição. Então, eu vejo com muito bons olhos a maneira como o governo, nessa área, nessa pasta, vem desenvolvendo. Volto a chamar a atenção, sobretudo porque está lidando, né, até porque olhou para o passado e viu o seguinte: olha, eu tenho que ter foco, e o meu foco tem que ser aqui nessa questão dos homicídios, nessas 163 cidades, como um paradigma para impactar as demais, as outras 5.000 e tantas cidades, né, do país. Muito interessante. Eu também simpatizo muito com o Flávio Dino. Acho que o Flávio Dino ele entendeu muito bem como lidar com essa extrema-direita e que só quer lacrar, e ele não deixa o pessoal lacrar, porque ele vai lá e com muito bom humor desfaz o jogo deles. É algo muito, muito interessante. Eu acho que ele trouxe um frescor para a gente. É verdade.
Professor, aqui, indo para os estudos até do NST-NA, que também como uma forma da gente dar continuidade até essa conversa sobre judiciário, mas é um judiciário um lado agora, que não tem um viés tão positivo assim, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da Operação Lava Jato para a democracia, que hoje ela já é vista com vários escândalos, né, das formas de operação. Se há alguns anos ninguém poderia falar mal da Operação Lava Jato, que nossa, que horror, eles são perfeitos, esse cenário mudou, justamente por causa dos escândalos que vieram à tona. Então a pergunta é quais são as lições que a gente pode tirar desse processo e qual será o destino desses personagens envolvidos na trama? Porque a gente tem o Deltan Dallagnol que perdeu foi cassado, mas não tem a ver com a Lava Jato, né? O Sérgio Moro está em vias de ser cassado também, mas também não tem a ver com a Lava Jato. Mas em relação à Lava Jato, o que será? Será que vai acontecer algo com essas pessoas? Eu vou chegar nesse ponto. Vou só voltar na outra discussão que eu fiz sobre o Fábio Dino, que eu recentemente escrevi um texto que, inclusive, publiquei aqui no blog do INEAC, no 247, né? Que eu acho assim, que está ótimo, mas tem uma coisa que o Flávio Dino poderia fazer, que é ouvir um pouco mais os agentes de segurança pública. Eu escrevi um pouco isso, né? Porque a gente tende a pensar que a polícia ela é toda bolsonarista, ela é toda de direita, etc, etc. Bom, é verdade que os segmentos que são extremistas, por exemplo, apoiaram o ex-presidente e tal, é bastante significativo, é bastante numeroso. Mas também é verdade que você tem policiais, né, que são progressistas, alguns mesmo são de esquerda. Você tem uma grande massa de profissionais ali que querem trabalhar, mas que muitas vezes não conseguem desenvolver as suas atividades de uma maneira a contento, porque há aspectos estruturais envolvendo a atuação das polícias que precisam ser pensadas. Primeiro, a questão do militarismo, né? A maneira como o ideário militarista impacta todas as forças de segurança, não é só a Polícia Militar, todas. Falei agora há pouco da Polícia Rodoviária Federal, né? Vocês vão lembrar aí, né, daquele episódio dantesco lá de Fortaleza, onde um camburão foi transformado em câmara de gás, mas tem pelo menos 2 operações que eles fizeram parte, né, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, com dezenas de mortos, né? Então, essa coisa militaresca está na Polícia Civil, da Polícia Militar, etc. Agora, existe um aspecto estruturante que diz respeito às hierarquizações, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, que me faz olhar para essas agências, por exemplo, e pensar o seguinte: poxa, como é que as pessoas vão trabalhar num lugar onde a carga de sanções, os processos disciplinares, eles não dão conta de que garanta a essas pessoas direitos, né? Esses profissionais, direitos trabalhistas, direitos ao contraditório, entendeu? Tem uma série de coisas na relação no interior dessas agências que faz com que esses sujeitos não se vejam como cidadão. E também existem aspectos operacionais, né, onde, por exemplo, a discricionariedade da polícia ela é limitada, ela não tem plenos poderes de tomar decisão de, por exemplo, não agir. É uma discussão que o Roberto Cândido Lima faz, que é muito interessante, né, quando ele discute que nos Estados Unidos existe discretion e no Brasil não existe, ou seja, a opção do agente, né, atuar. Falo isso por quê? Porque eu acho que aí o Flávio Dino tem que ouvir os policiais, particularmente esses que são de segmentos mais progressistas, como, por exemplo, a Renosp, né, que é uma rede de operadores de segurança pública que atua em defesa dos policiais LGBTQIA+, por exemplo, ou os antifascistas, ou seja, policiais que têm na cabeça a perspectiva democrática, para conhecer
Eu acho que é preciso conhecer com profundidade a realidade profissional. Dito isso, desculpa essa digressão, mas é que eu estava com isso na cabeça. E vamos, foi ótimo. Vamos aí a esse ponto que diz respeito à Lava Jato, né? O pessoal aí que está acompanhando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Até tem a ver, sabe por causa de quê? Porque numa sociedade onde o direito não informa a atuação da segurança pública, por exemplo, também não vai informar outros operadores. E o grande problema da Lava Jato foi esse. Assim, o Moro e adjacências, né? Eles simplesmente pegaram o devido processo legal e enfiou na gaveta e foram fazer. Né? Não por acaso existe essa referência à República de Curitiba, né? Porque ali foi feita a sua república com seus valores, com o seu direito. E onde é que foi que deu problema? Né? Assim, mas, poxa, onde é que foi que deu problema? A minha opinião, tá, gente? Posso estar completamente enganado, mas acho que deu problema quando a galera se tocou que eles estavam fazendo tudo isso de acordo com os interesses do capital, né? Porque havia o interesse em tirar o Lula da jogada, havia o interesse de que outro fosse eleito, que não fosse o Bolsonaro, a risco que talvez a figura mais esperada dessas moralidades fosse o Geraldo Alckmin mesmo, né? Lá em 2018, e não deu certo, né? Porque acabou vindo o outro. E falo isso porque me lembro bem, sabe? Me lembro do Gilmar Mendes almoçando, jantando com pessoas, discutindo o golpe da Dilma lá em 2016, enfim, me lembro de um monte de coisa que eu tenho uma boa memória. Agora, eu acho que deu ruim para a galera da Lava Jato, que foi fundamental para afastar o Lula, etc., quando descobriu que eles estavam em negócio com os Estados Unidos para botar mais ou menos 2,5 bilhões de dólares no bolso para criar uma fundação e se perpetuar na política. Eu acho que ali que foi o problema. Ali foi o problema, e porque assim, eles estavam fazendo uma grande jogada de quebrar empresas brasileiras com orientação da CIA, com uma série de atores, né, de acordo, né, lawfare, né? Esse é o termo que o Vatidamus utiliza e outras pessoas também, né, fazendo lawfare para distanciar politicamente um grupo. Agora, ao mesmo tempo, eles estavam construindo um pé de meia bastante fornido para dar vazão a isso que eu considero a extrema-direita de verdade. Olha só, se o Bolsonaro é extrema-direita, porque, né, tem aquele jeito grosso, aquela fala estranha e tal, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, toda aquela galera de Curitiba é extrema-direita de fato, porque é extrema-direita togada, falando em nome da lei, e fazendo a lei a sua imagem e semelhança. Né? Então, num dado momento, tudo isso veio à tona, né? Isso estava por trás. Quando isso vem à tona, isso indigna setores dentro do direito, porque eles estariam competindo por esses lugares que são ocupados pelos representantes do capital em lugares, né, como, né, não só no executivo, mas no próprio judiciário. Né? E me desculpe, mas assim, eu posso achar o Alexandre de Moraes muito bom agora, o Gilmar Mendes, etc. Mas as pessoas defendem determinado modelo de sociedade que não é bem o que eu defendo. Né? Eu posso reconhecer o seu protagonismo nesse momento e dizer que estamos juntos numa aliança tática, agora estratégica, jamais. A estratégia deles é outra, entende? Então a gente precisa, de certa forma, tentar compreender que também esse namoro não vai ter muito, não tem como prosperar para um casamento, não tem mesmo. Né? Que bom que nesse primeiro momento a gente conseguiu colocar, circunscrever essa extrema-direita do ponto de vista, né, do executivo, do eleitoral e tal, e estamos também tirando eles do âmbito do parlamento, já que foi o que lhes restou, porque o que eles queriam era se perpetuar no judiciário com plenos poderes. Né? A estratégia do Moro era o Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso. Né? Então, eu acho que a Lava Jato foi realmente uma chaga. Foi uma chaga agora, uma chaga para a política, com repercussões muito ruins do ponto de vista econômico. Agora, olha só, a maneira da sua atuação
ela ganha, de certa forma, verossimilhança com a maneira como, de certa forma, se atua com o andar de baixo. É uma discussão até que eu tinha muito com o Roberto Kant e outros colegas do INEAC, que eu dizia o seguinte, olha, eles acharam que podiam fazer isso com o Lula, porque o Lula é da esquerda, ele é pernambucano, ele não é, não é nascido, não é bem nascido, e tal. O problema é que, primeiro, o Lula ele é um monstro da política. Segundo, ele é o líder do maior partido da América Latina e, quiçá, o único partido que existe no país. Né? Então, eles tiveram que enfrentar. Essas coisas são estruturas. Né? O PT é uma grande estrutura. A liderança do Lula, a liderança carismática, construída, né, ao longo de décadas e décadas, é uma senhora estrutura. Então, peraí, não dá para enfrentar tudo isso da maneira como eles estavam querendo, né? E para emplacar alguém que não tinha o mesmo escopo, e deu no que deu. Né? Por quê? Porque a extrema-direita do Brasil ela tem uma estrutura. Entendeu? A revolução integralista da década de 30, a UDN, né? Vamos lembrar do Collor. A extrema-direita sempre esteve aí, com um nome ou outro, né? Mas ela sempre esteve aí e sempre embalada por um moralismo, uma coisa sem muita substância política, né? Com a ideia de corrupção. Né? A palavra corrupção ela dá aso a uma série de interações e de iniciativas que geralmente vilipendiam a política. Né? Foi o que levou a Dilma a tomar um impeachment, né? E já naquele momento é muito engraçado que ela é impedida de ser presidente, mas o presidente do Supremo tem dificuldade em enquadrá-la como alguém cometendo crime. Então é um crime de responsabilidade, não sei o quê. E hoje não tem crime nenhum. Olha só, olha como é que a extrema-direita é impressionante, né? Tem crime nenhum. Tem crime nenhum, não, foi mal. Né? Então a extrema-direita é isso. Agora, a Lava Jato talvez seja uma coisa interessante pensar o seguinte, é o momento em que essa extrema-direita ela se apresenta e fica nua. Ela fica nua aos olhos do público, inclusive de si mesmo, já que teve muitos segmentos, né, que apoiaram, que deram vazão, né, mesmo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Resta agora que outras figuras caiam, né? Não só o Dallagnol, não só o Moro. Aqui no Rio tem um juizinho aí que gosta de fazer maromba e de perseguir os outros. Né? Então, esse papo de corrupção também pode chegar a vez dele, quem sabe. Sim. E a gente está falando aqui de vários temas, né, que parece que não se casam, mas na real é o que ajudou a construir o que é o Brasil da última década, assim, pelo Exatamente. menos, né? A gente fala de Lava Jato, a gente já falou, enfim, do 8 de janeiro, a gente falando do STF, e eu queria voltar também agora no caso Marielle, que a gente já falou aqui rapidamente, e são assuntos que estão juntos, estão conectados, meio que um não existe sem o outro ali, né? Eles ajudam a gente ajudar a gente a entender o que foram os últimos anos e onde a gente está agora. E aí eu queria voltar no caso Marielle, porque esse ano foram completados 5 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. E durante esse período, a maior parte desse tempo, houve pouca vontade política, e percebo, acho, que também da polícia, de elucidar esse caso de uma maneira contundente e que a sociedade, que esclarecer isso para a população. Uma vereadora de uma das maiores cidades do Brasil, de esquerda, mulher preta, que é assassinada quando sai de um evento público e aí a gente não sabe, a gente meio que sabe quem matou, mas sabendo de Rio de Janeiro, a gente entende que são pessoas que ganham muito bem para matar, a gente quer saber quem mandou matar, e isso existe uma pouca vontade de todos os envolvidos ali entre polícia e política de resolver isso. Veio um governo Bolsonaro, veio um governo Wilson Witzel que quebrou a placa da Marielle na sua campanha, ganha o governo, sai, deixa o seu vice, que é reeleito. Então, assim, o Rio de Janeiro é um lugar muito especial, gente. Você que está vendo a gente de outro lugar, você realmente
pode talvez não compreender, mas o Rio de Janeiro é um lugar muito especial, realmente. E aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, aí a gente teve novas informações, né? Que é uma esperança que a gente já tem desde que o novo governo assumiu, que Flávio Dino assumiu e prometeu uma movimentação nesse caso. Nas últimas semanas, então, a gente teve delação do Elcio Queiroz, a gente tem, assim, essa coisa de novas informações, embora a gente ainda não tenha chegado no mandante. Comentaristas políticos, comentaristas de polícia acreditam que já se sabe quem foi, só que você precisa de tudo muito provado e tudo muito certinho para que você não tenha muito, essas pessoas não tenham muito para onde correr. E aí são comentaristas e suas experiências que dizem isso, não sei o que o senhor acha. E aí eu queria que o senhor me dissesse onde esses últimos acontecimentos do caso Marielle Franco podem chegar, né? Onde a gente pode chegar com essas últimas delações, se a gente pode ter esperança de novas delações, se um Rony Lessa, por exemplo, um dia vai acordar, vai abrir a boca e falar, foi fulano, e quais as consequências desse avanço, né? Dessas investigações, pensando de uma maneira não só para elucidar um crime ou um assassinato, mas para a democracia, não só na cidade, no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil. Lembrar ao público, né, que o caso da Marielle é um caso, eu diria assim, paradigmático, né? Paradigmático desse momento que a gente viveu e vive com esse extremismo, né? Esse extremismo envolvendo a violência, etc. Tem vários aspectos que eu acho interessantes do caso Marielle. Primeiro, para lembrar, né, o assassino, ou os assassinos, né, eles são identificados um ano depois. São identificados um ano depois a partir de técnicas de investigação que são acionados por pressão internacional. Né, por pressão internacional e no âmbito da Polícia Civil. Né, no âmbito da Polícia Civil. E aí você percebe que há um certo descompasso, né? Lembrar um pouco a história, um descompasso entre os movimentos do Ministério Público Estadual e da polícia. Né? O Ministério Público praticamente não tem um primeiro momento, uma proatividade, depois é entregue o caso na mão de uma promotora que começa, então, a seguir o caso, e ela depois é logo afastado e começa a ser ameaçado, etc., e se desfaz porque, de certa maneira, isso começa a se revelar uma série de questões da política. Por quê? Porque foi em 2019 que se descobre que o assassino é o vizinho do então presidente. Né? E aparece um porteiro, enfim, tem uma série de coisas aí. Sempre os porteiros, né? Faz lembrar até Dá para fazer um programa inteiro só desse tema, assim, que são muitas camadas. Muitas camadas. E aí a coisa cai em banho-maria, né? O presidente da República, na época, vai na televisão, consternado, transtornado, para dizer que o filho tem nada a ver com isso, etc. Enfim. Agora, o que você tem? Você tem um elemento novo há 7 meses, que é a chegada da Polícia Federal na história, a federalização, né? Que aí retoma uma série de elementos e constrói, com base, né, nas técnicas de negociação que a polícia é capaz de fazer, a figura do Elcio como um delator. Né? Eu acho até engraçado o Moro agora dizendo, tá vendo? Ele mistura alhos com bugalhos. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção, primeiro, é essa coisa da federalização, né? Trazendo para a Polícia Federal, tirando, então, do governo do Estado do Rio de Janeiro ou das suas agências, né, Ministério Público, etc., esse protagonismo, transformando isso, então, num caso nacional, de interesse federal, etc. E aí aparece um elemento que eu quero chamar muita atenção do público, que o Elcio se convence a fazer a delação premiada porque, entre outras coisas, uma das pessoas que mantinham ele recebendo 5 mil por mês deixa de pagar. Isso é uma das coisas que motiva ele. Né? Eu esqueci agora o nome, não é o Macalé, porque o Macalé morreu, né? Mas é o bombeiro. O bombeiro, esqueci o nome dele aqui agora, me escapuliu. Mas o bombeiro que tinha seguido os passos da Marielle, que tinha ajudado, que tinha, inclusive, atrapalhado as investigações antes, né? Ele
É o Maxwell, o Suel. Suel, obrigado. Suel. O Suel estava pagando a esse Elcio R$ 5.000, né? Olha só, e o cara estava preso, né? O que é isso? Isso é para vocês entenderem a dimensão de uma coisa que se chama arrego, né? O arrego é o que as polícias cobram dos traficantes de droga, de criminosos, né? Diante de uma situação que pode significar a prisão dele, ou mesmo, no caso de uma operação policial, o policial dizer, olha, você me dá dinheiro, eu te mato, né? Então, vai somando esse dinheiro, e esse dinheiro ele é entesourado e ele vai dando vazão a esse tipo de situação, né? É quase que uma previdência entre esses sujeitos que vivem dessa extorsão, né? E no momento, então, quer dizer, descobriu-se que o Rony Lessa era milionário. O outro descobriu, então, que o cara tinha dinheiro, que não precisava, que o outro estava lá preso, etc. Bom, a solidariedade deles foi para o espaço. Então, eu quero dizer com isso é que, na hora em que as forças de segurança atingirem os negócios que são feitos em nome da segurança pública, acaba essa solidariedade, né? Então, é muito possível que o mandante do crime esteja beneficiando, dando sustentação ao grupo ou a pessoas que o grupo, porventura, queira manter, um parente, né? E é preciso, então, como se diz, follow the money, segue o dinheiro, faça a investigação. E é o grande problema que a gente tem no Brasil, porque as polícias, elas não investigam, elas não confiam no potencial de uma investigação inteligente. A tecnologia que é aportada geralmente logo fica obsoleta, porque a crença está na repressão, porque a repressão, ao fim e ao cabo, é o que vai garantir a extorsão, né? A extorsão de grupos corporativos, não é das agências, não é das instituições, mas grupos dentro das instituições constroem perspectivas corporativas e fazem, então, do direito, da lei, do potencial de uso da força, da violência, uma possibilidade de negócio, né? E aí, no caso da Marielle, acho que é importante identificar. Agora estou ouvindo dizer que tem um bicheiro envolvido, né? Pelo menos emprestou o carro e tal. Tem que estudar isso, tem que investigar isso, tem que pesquisar isso, porque certamente dessa maneira se chegará ao mandante e aos interessados no crime. Professora, obrigada pela resposta. Como a Anu falou, esse caso da Marielle daria um programa inteiro, mas uma hora voou. A gente já está chegando ao fim aqui, poderíamos conversar mais, mas o tempo nos limita, né? Inclusive, professor, eu vou te fazer um convite público aqui. Eu quero o senhor no meu programa de entrevista no meu canal. Estava falando com o Reinaldo agora. Público, eu vou botar aqui ao vivo para todo mundo, para ele não poder negar, gente. Eu quero, porque eu quero bater mais todo papo. Mundo no canal. Vamos combinar isso. É top, e peço desculpas aí, né, ao público, porque realmente, Manu, você tem razão. A gente foi falando de um monte de coisa, né? Mas é que pra gente tá muito interligado tudo, cara. Tá super muito conectado. Interligado, assim. Super, sabe? Você pensar segurança pública, sem pensar o direito, sem pensar a política, sem pensar, enfim, é muito difícil. Tá tudo interligado. Tá, sim. Mas depois a gente continua essa conversa, vou assistir no canal da Manu. Então é muito bom que fica esse gostinho de quero mais, para ir além. E é legal quando fala sobre várias coisas. A gente falou sobre segurança pública, STF, Dino, governo Lula, São Paulo, Rio, Marielle, foram tantas coisas, mas como disse, né, estão interligadas mesmo, e são coisas que ainda dá pano para manga para muito mais conversa, né? Foi um apanhado super importante, super relevante, atual, né? Enfim, eu quero agradecer novamente, professor, pela sua presença aqui. Quero agradecer a Manu por dividir mais uma vez a moderação aqui no Diálogos Conecta, a todo mundo que assistiu ao nosso programa. Enfim, daqui 15 dias voltamos
E agradeço a audiência, ao 247, todo mundo aí envolvido para que essa live possa estar acontecendo. Obrigada, eventuais gente. Perguntas, viu, Marcela e Manu? Eventuais perguntas, vou botar aqui o meu e-mail, né? Meu e-mail é lenempires@id.uf.br. lenempires@id.uf.br. Só mandar para mim pergunta que eu respondo, né? Tá bom? Maravilha, gente. Arrasou. Beijo.